Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Ontem vocês fizeram prova de inglês, né? E hoje já estamos nos aproximando do final da semana das provas. Hoje vocês têm a prova de matemática para fazer. Uma das provas que eu mais gosto de corrigir, porque vocês sempre vão muito melhor do que eu espero. Que prova que vocês estão aprendendo bastante, o que me deixa muito orgulhosa. Bom, para a prova de hoje, eu pedi para que vocês estudassem primeiro um conteúdo que nós vimos antes das férias, tá? Então, assim, na prova bimestral do bimestre passado, nós falamos, né, sobre probleminhas, né, no bloco 13, criar e resolver problemas. Mas problemas, assim como interpretação de texto, são coisas que vocês vão usar muito na vida de vocês. Então eu gosto de sempre ver como que tá o desenvolvimento de vocês, a compreensão nessas questões, tá? Então, para essa prova mensal de hoje, eu pedi para que vocês estudassem somente os probleminhas para casa, tá? Então, vocês vão estudar esses probleminhas que nós já realizamos no bimestre passado. E uma coisa que é importante quando a gente estuda problema é a mesma coisa que uma interpretação de texto. Ler e resolver uma situação-problema de matemática envolve primeiro ler e interpretar o que aquele texto está pedindo. Uma situação-problema já é um texto, tá bom? Então, primeira coisa, ler o problema, identificar as palavras que podem te ajudar a entender o que aquele problema está pedindo. E só aí você vai entrar com o seu raciocínio matemático. Bom, tem problemas que a Pro pede a continha. Eu quero ver a conta, ver o desenho, ver como vocês responderam. Mas tem outros, né, que quem tem maior habilidade em usar cálculo mental pode fazer com cálculo mental e chegar na sua resposta da mesma forma, tá bom? Com o tempo, vocês vão vendo que cada um tem uma habilidade, cada um tem uma leitura diferente daquele problema. O importante é você encontrar o seu caminho, né, e chegar ao resultado final. Mas voltando no que eu já falei, se eu pedir, né, naquele exercício, o algoritmo, a continha armada, vocês têm que colocar lá para mim. Agora, se eu não pedir, vocês vão chegar no resultado do jeito de vocês, às vezes utilizando um desenho, uma tabela, ou mesmo o cálculo mental, tá bom? Estudem os problemas com atenção. E aí, eu pedi para vocês estudarem o assunto que dominou o nosso terceiro bimestre desde que nós voltamos das férias, né? Que são os sólidos geométricos. Então, assim, eu vou revisar aqui alguns pontos principais sobre os sólidos, mas se ainda tiver alguma dúvida, as aulas, né, que eu preparei sobre isso, tanto síncronas ao vivo quanto as gravadas, elas estão bem completas. Então vocês podem assistir lá, voltar na resolução dos exercícios, na explicação do passo a passo, nas aulas que estão no plural já prontas. Eu utilizei os sólidos mesmo, né? Tanto os sólidos de acrílico, né? Quanto os de palitinho, aí deu para vocês visualizarem bem. Também tem um outro vídeo que eu indiquei para vocês, que tá no YouTube, sobre os sólidos, tá bom? Se não acharem qualquer um desses materiais no plural, me avisem que eu envio novamente no particular para vocês, tá? Então, isso para quem tiver perdido alguma aula, tá? Que quiser acompanhar. Porque aqui na revisão eu só vou relembrar alguns pontos principais, tá bom? Então, assim, na nossa apostila, e eu também falei nas aulas, que os sólidos, né, eles têm figuras de coisas formas de coisas que nós encontramos no nosso dia a dia. Isso também acontece com as figuras geométricas planas, né, que são retas, né? O triângulo, o quadrado, o círculo, a gente encontra em várias coisas no nosso dia a dia. A mesma coisa com os sólidos, tá? Então, eu separei alguns objetos aqui da minha casa só pra gente lembrar o que são poliedros e o que são corpos redondos ou não poliedros, tá? Então, começando pelos
corpos redondos, tá? Eles têm formas, né, arredondadas no seu corpo, curvas, que permitem que eles rolem em uma superfície, tá? Então, toda vez que eu quiser descobrir se um poliedro, se um sólido ele é um poliedro ou um corpo redondo, eu tenho que me fazer essa pergunta: este sólido, esta figura, rola ou não rola? Se rola, é um corpo redondo, tá? Não é poliedro. Agora, se não rola, aí é um poliedro, tá bom? Então, eu separei 2 corpos redondos que eu encontrei aqui na minha casa. Esse tem o formato de um cilindro, tá? É um pote que se usa para guardar macarrão, espaguete. E aqui, ó, como vocês podem ver, ele rola, tá? E o outro corpo redondo que eu separei é uma bolinha, tá? Que tem o formato de uma esfera. Naturalmente, ela também rola, ok? Agora, entrando nos poliedros, nós vimos que existem 2 tipos de poliedros, tá? Temos os prismas e temos as pirâmides. Olha só, eu separei aqui alguns poliedros que eu tinha aqui em casa. Esse aqui é um cubo, tá? Tem o formato de um cubo. O cubo, como nós estudamos, ele tem todos os lados, né? As faces do mesmo tamanho, tá? Porque todas as faces do nosso cubo são quadrados. E a principal característica do quadrado é que ele tem os 4 lados iguais. Um cubo, gente, ele é considerado um prisma. Por quê? Um prisma é um sólido que, primeiramente, não rola. Segundo, tem as bases com o mesmo formato. Então, aqui, ó, a minha base de baixo é um quadrado. Quando eu viro a base de cima, também é um quadrado, tá? Então, por isso, o cubo é um tipo de prisma. Agora, vou pegar esse daqui, ó. Eu separei essa caixinha que tem um formato de paralelepípedo, tá? O paralelepípedo, ele tem a mesma quantidade de faces do cubo, né? Faces são os lados retos, tá? Só que qual é a diferença? Que as medidas dessas faces vão ser diferentes. Então, aqui, ó, eu tenho alguns lados que são um pouco maiores, como esse da frente, o de cima, o de baixo e o de trás. Isso. E eu tenho faces menores, tá? As faces laterais têm medidas um pouco menores, certo? Mas o paralelepípedo, ele também é um prisma. Por quê? Se eu pego a parte de baixo dele, gente, olha só, tem um formato retangular, tá? E a parte de cima também tem um formato retangular, certo? Então, paralelepípedo é um poliedro e também é um prisma. Por quê? Porque a parte de baixo é igual à parte de cima. Diferente do que acontece com as pirâmides. Eu não tinha nenhum objeto com formato de pirâmide aqui na minha casa, então eu tentei construir uma com massinha de modelar, tá? Não ficou tão perfeita, mas acho que dá para vocês entenderem o que eu quero dizer, relembrar, né? A pirâmide, gente, ela é um poliedro porque ela não rola, tá? Então, ela tem partes retas, por isso ela não rola numa superfície plana. Agora, o que é diferente de um prisma para uma pirâmide? O prisma, como eu falei, ele tem a parte de baixo igual à parte de cima, tá? Agora, a pirâmide, ela tem uma forma geométrica na parte de baixo, tá? Ó, retinha, aqui ficou mais ou menos um retângulo, né? Mas era para ser um quadrado. Só que em cima não vai ter a mesma forma geométrica. Em cima eu vou ter uma ponta, que eu chamo de vértice. Então, as pirâmides, gente, têm essa característica. Embaixo elas são retinhas, com uma forma geométrica que pode variar. E em cima elas têm uma ponta, que eu chamo de vértice, tá? Então, falando em pontos que eu também queria relembrar para a nossa prova de hoje, é sobre as partes que tem em cada sólido geométrico. Vou pegar o paralelepípedo, né? Que é maior para vocês visualizarem.
Vamos lembrar que as faces são os lados do meu sólido, essas partes que são retinhas, tá? Que eu posso passar a mão desta forma, tá? Então, essas são as faces. Aí eu tenho os vértices, que são as pontas do meu sólido, da minha figura, tá? Então, todas as pontas eu dou o nome de vértice. E aí, eu tenho as arestas, né? Que são essas linhas, olha, que ligam um vértice ao outro, tá? Essas linhas eu chamo de arestas. Então, na hora que vocês forem em um exercício, contar as faces, os vértices e as arestas, vocês precisam se lembrar disso, do que é cada um, tá? Para facilitar, sempre que a gente tem um exercício desse tipo, é importante que nós tenhamos as figuras, tá? Para observar, tá bom? E aí vocês precisam se lembrar que essas figuras, elas têm profundidade, né? Elas têm a parte de dentro, tem a parte de trás. Vocês têm que imaginar sempre a figura girando, tá bom? Na hora da prova, se vocês, mesmo com as figuras, estiverem confusos, procurem alguma coisa na casa de vocês que tenha um formato de um desses sólidos para que vocês possam se organizar melhor nessa contagem, tá bom? É isso, tá bom, meus amores? Eu desejo uma ótima prova para vocês e se precisarem de mim, podem me chamar. Um beijo, até amanhã!